Estamos nos dirigindo ao Alto Baú, um local que em 2008 foi palco de uma tragédia que vitimou 32 pessoas. Localizado na região da Serra Catarinense, no sul do Brasil, com uma altura impressionante de aproximadamente 820 metros acima do nível do mar. Essa majestosa formação rochosa oferece uma vista deslumbrante da região. O local é conhecido por sua beleza natural e atrai visitantes que buscam experiências de aventura e contato com a natureza. A distância até o topo do Alto do Baú é de aproximadamente 8 quilômetros, percorrido por trilhas desafiadoras que exigem preparo físico e habilidade de escalada. No entanto, essa montanha também carrega consigo a memória de uma tragédia devastadora. Em 2008, deslizamentos de terra e rocha ocorreram no Morro do Baú, situado nas proximidades do Alto Baú. Essa tragédia tirou a vida de 32 pessoas, deixando cicatrizes profundas na comunidade local e nas famílias das vítimas. Hoje, ao olhar para o Alto Baú, podemos contemplar sua grandiosidade e beleza, mas também refletir sobre a fragilidade humana e a importância de estarmos preparados para lidar com os desafios que a natureza pode nos impor. À medida que avançamos em direção ao topo, lembramos que também daqueles que perderam suas vidas nessa trágica tragédia e honramos sua memória. O Alto Baú nos convida a refletir sobre a importância da segurança, da solidariedade e do respeito à natureza, para que possamos preservar vidas e garantir um futuro mais seguro para todos. Então, há 15 anos atrás a gente estava bastante apreensivo, porque já era período de bastante chuva aqui na região de Ilhota, na região do Alto Vale, Médio Vale e Foz do Rio Itajaí chovia bastante naquela época. E naquela noite, principalmente ali na virada de sábado para domingo, no dia 22, a gente teve um volume muito grande. Passou, na época, os órgãos competentes falaram que mais de 550 milímetros de chuva. E aí a gente, apreensivo já no centro da cidade, com várias ruas alagadas, várias situações de deslizamento. Mas a catástrofe em si, o Morro do Baú, a gente ficou sabendo praticamente 2 dias depois, porque naquela época a comunicação era muito difícil, a gente não tinha as redes sociais que a gente tem hoje. E veio através de uma ligação para o prefeito da cidade, na época Ademar Félix, que o Morro do Baú tinha vindo abaixo e várias pessoas estavam desabrigadas, algumas soterradas, algumas já com indício já que tinha vítimas fatais no local. E aí o comando na época reuniu os bombeiros que estavam à disposição naquele momento e decidiu atravessar o rio Itajaí com o antigo rebocador da balsa. A primeira equipe que subiu o morro foram 14 pessoas que foram escaladas ali no momento de apreensão, né? Foram, na realidade, 7 bombeiros e 7 pessoas da comunidade que já tinham um pouco de conhecimento da região e subiram em direção ao complexo do Morro do Baú. Então, as 14 pessoas que estavam designadas a subir não tinham ideia do que iam encontrar e apreensivas, até mesmo porque as ligações que tinham chegado eram poucas e sem informações exatas do que estava acontecendo. Nem imaginavam que uma cena de guerra esperava eles no local. Então, a cena que deixou não só eu, mas toda a equipe apreensiva foi encontrar um lugar que era bonito por natureza, totalmente devastado. Casas, empresas, principalmente famílias isoladas. Então foi realmente uma cena de guerra que a gente encontrou naquele local. Várias cenas marcaram aquele resgate. Uma feminina debaixo do seu telhado, presa pelas pernas. Vários corpos espalhados pela localidade. Foram 32 pessoas que perderam a vida naquela localidade. Então, pessoas soterradas debaixo de lama, debaixo de escombros de árvore. Em 2008, a gente amanheceu na minha residência com 16 a 17 pessoas, né? A gente dormiu lá em casa porque o rio estava totalmente cheio, as ruas todas alagadas no Braço Baú, né? Até aquele dia de noite nós pensamos que era uma enchente, uma enxurrada, alguma coisa. Mas quando a gente acordou de manhã cedo
e à noite começou a tremer o solo, a casa tremer e tal, e amanhecemos e encontramos vítimas, né, vamos botar essa palavra, corpos de pessoas que veio do rio, encontramos nas estradas, nas plantações de palmeira, nos entulhos, ou o resto de residências. A gente viu a gravidade que aconteceu, a tragédia que a gente chama de tragédia de 2008, a enchente de 2008. Aquele dia a gente encontrou a mãe, depois os 2 filhos, o pai, o irmão, todos os corpos daquela residência em vários locais diferentes, né? Até encontrar um corpo de uma senhora que estava a 12 quilômetros da sua residência, que onde que tinha a residência dela, infelizmente não tinha mais nada, só tinha o solo, que é a parte de concreto, depois não tinha mais nada. E principalmente uma criança que foi encontrada só depois de alguns dias, né? Isso foi a coisa mais impactante que a gente teve, e principalmente os corpos das crianças encontrados pelo rio, pelos entulhos. A gente só teve a proporção do acontecido quando os helicópteros começaram a sobrevoar todo o local, né? Alguns pousando e tentando tirar as pessoas, né? E bombeiros de outras regiões, de Dayal, São Paulo, Rio de Janeiro, de outros estados ou próximos aqui, vindo para o Morumbaú, porque a gente não sabia a gravidade. E infelizmente acontecer isso hoje vai ser um impacto também grande, porque ninguém está preparado por aquela situação que teve aquele dia. Nós já trabalhávamos, eu tinha um programa na Paz no Vale, que era a nossa rádio comunitária aqui no município, e a gente também auxiliava sempre quando era necessário, né, em outras programações. E lembro-me de 2008, na realidade eu estava comemorando meu aniversário, dia 21 de novembro. Estava comemorando meu aniversário na lanchonete, que hoje não existe mais, mas a Balgard. Estava ali comemorando, de repente deu uma bomba d'água e a gente, para sair de dentro da própria lanchonete, já tivemos que arregaçar a calça, tirar o sapato. Saímos e começamos a percorrer e ver a situação que começou a complicar. E a gente foi para a rádio, manter o programa, né, manter a informação, que era o Ilhota era a única rádio que tinha, era a rádio comunitária, hoje extinta, né? E a gente começou a participar ali, passar informação e tal. Chegou um ponto que a gente achou melhor, não, peraí, a informação ela é válida, mas tem mais gente precisando da ajuda humana do que em si a informação. E lembro-me que o falecido seu Hércules, que já foi prefeito do município, ele tinha um mercado, então ele disponibilizou da Volkswagen um caminhãozinho 3-par, e com mais alguns voluntários a gente começou a percorrer. E eu lembro que ainda não tinha saído, mas um dos empresários, que até inclusive morava, tinha empresa aqui onde nós estamos gravando, era o Lico, da ISO, Ademir, e ele me ligou e disse: Marco, você conhece mais o município, qual é a minha situação aqui? Eu digo, como é que está aí na tua casa? Ele me explicou mais ou menos, e a gente é nascido e criado em Ilhota, então a gente já conhece, e muitas das vezes a turma chega para nós, tá, como é que vai ser? Não vai dar nada, vai dar. Então a gente já tem um conhecimento de ter nascido nas margens do rio Itajaí-Açu e conhecer um pouco. Eu disse para ele: Lico, tira teu maquinário porque vai pegar água. Ele disse: tá, e como é que eu faço? De aguenta aí que nós estamos aí. Aí nós viemos com o caminhão. Lembro-me que quando encostamos o caminhão aqui, a água já estava pegando mais de meia roda. Nós conseguimos tirar o maquinário dele, levamos, até, se eu não me engano, levamos para a atual empresa dele, onde estava em construção, se eu não me engano, e ali nós tiramos, não deu uma hora, a empresa já tinha invadido a água aqui, já estava complicado. Então a gente trabalhou até altas horas da noite, não lembro. Lembro-me que o Minuzzi tinha um caminhãozinho de lenha, ele veio, encostou o caminhão, nós tiramos a minha borracharia toda, e depois voltamos a atender o pessoal, que ajudar um aqui, outro ali, todo mundo se uniu. Então todo mundo se ajudou, e o Gessé foi um cara que me ajudou muito nessa limpeza e tal, e a gente ficou ali. Teve mais gente que veio, mas assim que eu me recordo que ficou mais tempo ali comigo, que foi o Gessé, e a gente trabalhou, bem dizer, o dia todo. Mas quando isso aconteceu, nós já começamos a ter as notícias
do que aconteceu na margem esquerda, nos baús. Mas a comunicação era muito precária. Naquela época a gente não sabia realmente o que estava acontecendo, o que não estava, sabia porque a gente estava no meio de comunicação, então sabia algumas coisas, mas bem precário o que a gente sabia. Então, aí a gente continuou ajudando aqui e tal, e esperando depois o desfecho de tudo que aconteceu. Aí a gente viu a quantidade, o tamanho da tragédia e a forma que aconteceu, que foi, para nós do lado da margem direita, ela foi mais danos materiais. Mas a margem esquerda, além do material, o danos materiais ser grande também, muitas vidas que foram ceifadas e chocou muito, e a gente até hoje quando fala nessa situação ainda sente que parece que nós não superamos ainda. A equipe dos bombeiros, os bombeiros voluntários que eram da época, conversa com eles hoje, eles têm aquela marca neles, que eles foram muito corajosos, eles trabalharam muito naquela época, era um grupo também muito bom dos bombeiros voluntários ali, que fizeram um trabalho que eu acredito que a população em si não conseguiria fazer sem o auxílio deles. E o município continua aí nessa peleja, mas com essa marca lá de trás, de 15 anos atrás, que ainda nos faz pensar e repensar sobre a vida. Estou aqui no início da trilha do Morro do Baú e é triste constatar que mesmo após 15 anos, o local continua abandonado sem a infraestrutura necessária para receber os turistas. A falta de estrutura básica como banheiros e sinalização adequada torna a experiência dos visitantes desafiadora e compromete a sua segurança. Além disso, a manutenção das trilhas é negligenciada, com vegetação descontrolada e obstáculos no caminho. É necessário que as autoridades invistam na revitalização e no desenvolvimento da infraestrutura turística. Melhoria das trilhas, sinalização e criação de pontos de apoio são essenciais para promover um turismo sustentável e seguro. Diante de mim, um imponente memorial erguido em memória das 32 vítimas da trágica tragédia no Morro do Baú em 2008. Este local representa não apenas a dor, mas também a resiliência dessa comunidade. Cada nome gravado nas placas é um lembrete de sonhos interrompidos, mas também de um espírito incansável. Histórias permanecerão vivas em nossos corações, impulsionando-nos a lutar por um futuro seguro e promissor para todos.